Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro de Daniel. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui no sábado, porque amanhã, Dia dos Pais, e também eu e Mayara não poderemos estar aqui com vocês amanhã. Então, estamos hoje adiantando um dia aí no nosso estudo. O meu cabelo tá muito zoado, vocês que lutem. Boa tarde, Carlos Alberto. Feliz sábado. A Nairan também já tá por aqui. Olha só, compartilha aí com os amigos de vocês, já vão chamando todo mundo. A Ellen chegou por aqui. O Josué chegou por aqui. A Pamela chegou por aqui. Vão convidando já os amigos, mandem aqui no aviãozinho. Nós estamos adiantando um dia no nosso estudo de Daniel. Hoje vamos estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. Então, convidem aí os amigos de vocês para começarmos o nosso estudo. Já vou convidar minha amiga aqui. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Abraços para Baraúna, Rio Grande do Norte. Vocês me avisem aí se tá dando para me ouvir bem, tá bom? Vou convidar minha amiga Mayara aqui. E no Facebook. Boa tarde, Andervan. Feliz sábado para você também. Feliz sábado, minha amiga. Oi, feliz sábado. Ai, gente, olha só, estamos aqui nesse sábado à tarde apenas com os guerreiros, a galera que permaneceu pós o almoço, A entendeu? galera que não morreu, que não entrou em coma profético. É a galera que não entrou no coma profético, sejam todos bem-vindos. A gente está adiantando o nosso estudo. Miga, vamos começar no Facebook e no YouTube, depois nós voltamos aqui para ler o seu comentário. Enquanto isso, Sim. vai chamando os amigos. Clica no aviãozinho aqui embaixo e envia para os amigos de vocês para a gente começar a estudar o livro de Daniel juntos. Deixa eu começar aqui com a galera do Facebook e do YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Daniel, hoje capítulo 9, minha amiga Mayara, seja bem-vinda novamente. E aí, Li? Estamos juntos aqui no sábado à tarde, porque, como avisamos aí para vocês, hoje nós adiantamos um dia no nosso estudo, excepcionalmente hoje. Amanhã é Dia dos Pais e também, além do Dia dos Pais, amanhã eu e Mayara não poderemos estar aqui, mas você já adiantou aí o seu estudo de Daniel, entendeu? Hoje com a gente. Sejam bem-vindos, compartilhem aí com os amigos de vocês para que mais pessoas venham estudar o livro de Daniel com a gente. A gente vai dar um tempinho para você compartilhar e enquanto isso, a gente vai lendo aí os comentários de onde você está assistindo a gente. E a gente vai já começar a orar e vamos orar e começar o nosso estudo. A gente também está ao vivo aqui no Instagram e no Instagram a gente tem aqui várias pessoas. Olha, oi para Salvador. Boa tarde, Sônia. Aqui nós só temos os guerreiros, as pessoas que não dormiram pós-almoço e perderam o horário. A Missão Mineira Norte está por aqui, olha só que legal. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vamos ver quem mais está por aqui. Vai comentando pra gente de onde você está assistindo a gente, tá bom? E a gente já vai daqui a pouquinho orar e começar o nosso estudo. Olá, eu, Isa, Já. 40, Eliana Santos também, boa tarde. Olivia é o nome da minha Olivia pequena é o nome filha. do seu doguinho. Cadê? Olha Cadê aí, ela? ó. Tá lá? Tá lá fora porque depois fica Senão... querendo sair no meio do estudo, não rola, não dá muito certo. Olha o Samuel do sul do Chile. Eu não enxergo sem óculos, mas essa é a bandeira do Chile, com certeza. É a bandeira do Chile, você tá certa, tá tranquilo. Contagem, Minas Gerais, a Olivia do Rio de Janeiro, abraços pro Amazonas, eu amo o Amazonas. Eu estarei aí no Amazonas assim que acabar essa pandemia, tenho muitas coisas para fazer aí em Manaus. Andervan é de Alvorá ou é Alvorada? De Vila Velha, Espírito Santo, terra boa em Vila Velha, coisa mais linda. Aracaju, Sergipe, Lindóia, São Paulo. Tem muita gente por aqui. Aqui no Facebook a gente tem a Marta. A Marta é de Araranguá, Santa Catarina. E o Robson é de Cascavel, no Paraná. Que delícia. Vamos então orar? Olha, duas pessoas de Guarulhos, uma atrás da outra. Ó, o Vanderlei e a Viva, palavra 7. Vamos Pessoal de então Cariacica orar, minha também? amiga Cariacica. Vamos orar e vamos começar o nosso estudo sem mais delongas, porque o capítulo 9, ó, entendeu? Ixi, Vamos que capítulo vamos. 9, ai. Bora, oremos. Então oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por mais um estudo da sua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos trazido a cada semana
para aprendermos mais sobre o Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento, que a nossa mente possa estar focada naquilo que importa e que o Senhor nos ajude a tirarmos importantes lições, aprendermos mais sobre o Senhor e conseguirmos também assimilar tudo isso para passarmos para frente para outras pessoas também. Esteja com cada amigo que está aqui acompanhando a gente agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, pegue sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 9. Nossa, esse aqui vai ferver, hein? Esse vai. E já digo que esse aqui é o meu capítulo predileto de todo o livro de Daniel, é o capítulo 9, é o capítulo que eu mais gosto. Que bom! E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já assistiu aquele filme Um Amor para Recordar? Acho que já. Eu podia mudar os títulos, adoro mudar as coisas, né? A pessoa acha que é alguma coisa na vida para ficar mudando as coisas. É. Mas por que eu tô falando isso? Tem coisas que a gente ouve, lê, assiste, que fica para a memória da gente, a gente não esquece mais, né? Sim. Tem épocas da nossa vida que a gente também não esquece mais. Não importa quantos anos se passem, a gente não esquece, né? E eu não sei, para quem é bom observador, bom, nós chegamos aqui no capítulo 9 e desde que começou o estudo de Daniel, todos os começos de capítulo têm uma peculiaridade. Todos os começos de capítulo têm uma peculiaridade, todos. Eles vão trazer para nós o registro de um período. Com poucas exceções, dentro do livro de Daniel, você vai ter um começo de capítulo que não comece trazendo um período de tempo. Uma data, no caso, né? Um período de tempo. E isso porque o capítulo que não começar da forma como nós vamos começar a ler o capítulo 9 aqui, né? É porque o que está registrado no capítulo referido ali está dentro do período de tempo que veio antes do que está sendo narrado. Por isso que não é mencionado o período de tempo ali, certo? Então, assim, são poucas exceções dentro do livro que não vai começar do jeito que nós vamos começar a ler agora. Eu espero que quem está aqui com a gente não esteja com pressa. Porque Daniel 9 não tem como passar por ele com pressa. Porque... Nem um dia igual hoje. Porque realmente o que está aqui é muito forte. Então a gente vai devagarzinho. E quem está acompanhando o estudo com a gente já sabe que a gente não está se comprometendo a correr com o estudo e nem fazer um capítulo por domingo, por semana. Por quê? Porque a nossa intenção aqui é justamente essa, é fazer você refletir, entender o capítulo, a gente ir tirando, né, lições aos poucos. E se a gente tiver que durar 3 semanas num capítulo, a gente vai durar 3 semanas num capítulo, contanto que vocês consigam assimilar e a gente consiga aprender o máximo possível naquele dia e na outra semana a gente continua de onde a gente parou. Então, abre aí. Capítulo 9 do livro de Daniel, verso 1 diz: Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos Babilônios. Então, aqui a gente já começou aí falando, igual você disse, estamos colocando uma data, um período que aconteceu isso aqui, primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero. Isso. Pode continuar aí. Continuando o verso 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar... Ou seja... Daniel então vamos... de novo. Devagar, agora nós vamos por partes, bem por partes mesmo. Quantas vezes, só aqui no comecinho já do capítulo 9, ele repetiu a sentença? Era o primeiro ano de Dario. Lembra aqueles domingos que a gente fez? Que a gente falou sobre como estudar a Bíblia? Lembra? Quem perdeu é lá no primeiro IGTV que a gente tá no IGTV. Lá nos primórdios. O primeiro vídeo da série de Daniel. E que a gente comentou que quanto mais repetições você encontra dentro de um verso, é porque o autor ele tá querendo chamar a sua atenção para isso. Então veja só. Por 2 vezes Daniel menciona que no primeiro ano do reinado de Dario. Primeiro ano de reinado de Dario. Sim.
Pergunto para vocês que estão com a gente aqui desde o começo do estudo de Daniel, ou para você que já leu, estudou o livro de Daniel em alguma outra circunstância. Essa é a primeira vez que aparece o primeiro ano do reinado de Dario na Bíblia. É a primeira vez? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Quem tá achando assim 2020 muito longo, sabe? Ainda mais agora que a gente entrou em agosto, que é chamado de mês eterno, né? Não, mas agosto agora tá passando rápido também. Ele também pelo amor de Deus, tá passando rápido, é dia 8 ainda, né? Mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, esse primeiro ano do reinado de Dario aqui, aconteceu uma pancada de coisa com Daniel. Então, se você tá achando que 2020 tá longo, meu filho, você não tem noção do que foi o primeiro ano do reinado de Dario para Daniel. Para Daniel, exatamente. Tá? Então, antes da gente continuar aqui no 9, certo? Então, ele por 2 vezes, ele diz assim, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, e aqui o Assuero, entenda, Assuero era uma linhagem, assim como Herodes, assim como César. Tá? Esse Assuero aqui não é o marido de Ester. O marido de Ester é um próximo Assuero que vai surgir na dinastia persa, ok? Sim. Então aqui, ele vai dizer, é o primeiro ano do reinado de Assuero, do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus. Então perceba, esse Dario aqui não foi rei do Império Medo-Persa, ele só foi rei apenas da região dos caldeus. O texto é muito detalhista e ele traz esses detalhes, essas informações são importantes. Então ele está falando de um Dario que foi rei na Caldeia, né? Vamos colocar assim, na região dos caldeus. Certo? Ali naquele lugar, ok? E aí, no verso 2, ele vai dizer, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, do reinado de Dario, eu, Daniel, e aí a gente já volta para cá. Por que eu estou mencionando isso? Você já passou com a gente aqui, há uns bons domingos atrás, pelo capítulo 6. Passamos. Lembra? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu lá atrás? Capítulo 6, Volta. No verso 1. Antes de chegar no verso 1, só para a gente contextualizar, volta para o capítulo 5, né? No verso 30 e 31. O que aconteceu? Certo? Naquela noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Aí no 6, verso 1, o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. Ok. Quando nós estamos lendo o capítulo 9, o que vai ser revelado, registrado, descrito no capítulo 9, aconteceu nesse mesmo ano aí, gente. Porque ele tinha se tornado rei nesse ano, então é o primeiro ano. Exato, é o primeiro ano de Dario como rei na Babilônia. Na Babilônia. Quem era o rei do império era Ciro. Mas quem era corregente de Ciro na Babilônia? Era Dario. Certo? O que aconteceu com Daniel naquele ano que Dario assumiu o poder mesmo? Cova dos Leões. Cova dos Leões. Certo? Foi de bom esse ano. Super de boa, super tranquilo. Foi um ano light. Muito tranquilo, não aconteceu quase nada, né? Então, assim, além de passar por todo aquele perrengue com os conspiradores, certo? E a gente não pode esquecer, porque isso aconteceu no primeiro ano do reinado de Dario, certo? A gente precisa entender que os capítulos 7 e 8, conforme a gente estudou nas últimas semanas, o capítulo 7 acontece no primeiro ano do reinado de Belsazar, certo? O capítulo 8 acontece no terceiro ano do reinado de Belsazar. Quando a gente vem para o capítulo 9, a gente volta para o reinado de Dario, para o primeiro ano de Dario. Ou seja,
Não vai dar tempo de ficar fazendo continha, e eu e a Lígia já combinamos que nós não vamos ficar fazendo continhas, ok? Mas pela história, o reino da Babilônia foi subvertido pela Média-Pérsia em 13 de outubro de 539, certo? Se aqui é o primeiro ano do reinado de Dario, e a última visão que Daniel teve foi no terceiro ano do reinado de Belsazar, se as informações que eu li não estão erradas, tinha se passado 13 anos que Daniel tinha tido aquela visão do capítulo 8 que a gente comentou na semana passada. Sim. Ou seja, significa que fazia 13 anos que Daniel estava tentando entender aquele negócio que ele tinha visto lá há 13 anos atrás, quando Belsazar ainda era rei. Sim. Certo? Então, assim, esses detalhes não são à toa que eles estão no texto. Claro que não. Então, assim, às vezes a gente fica muito ansioso com algumas coisas, né? A gente é muito imediatista, né? A gente quer entender as coisas para ontem. Amigo, entenda. A revelação de Deus é progressiva, parcial e crescente. Sim. Ó, eu posso dizer para vocês que tem coisas que eu fui entender melhor depois de 15 anos de batismo. É sempre assim, a gente vai num crescente, a pessoa que a gente era ano passado já não é a mesma que a gente é agora, porque a gente vai aprendendo mais, a gente vai se aperfeiçoando mais, e a vida cristã é feita de degrauzinhos, e a gente vai galgando esses degrauzinhos e vai se tornando, né? A gente vai recebendo mais luz e Deus vai nos permitindo aprender mais. É a velha história de que a gente passa da papinha para comida sólida, né? E assim a gente vai crescendo. Só que tem um detalhe. Não veio por osmose. Claro. Não veio como raios de luz. Não veio por fotossíntese, ok. Daniel, ele teve uma atitude. E agora ele vai dizer que a atitude foi essa. Só antes de você continuar lendo o verso 2, tá? Porque tem muita informação aqui pra gente conversar hoje. Entenda que lá do capítulo 8, conforme a gente conversou no domingo, a parte da visão que ele ficou sem entender era a parte que se referia às tardes e manhãs das 2.300 tardes e manhãs. Tá? O que era o carneiro, o que era o bode, tá? Aquilo tudo ele já tinha entendido. Ele entendeu o que era. Exatamente. O dia da purificação que viria depois desse período de 2.300 anos, isso também ele já tinha entendido, porque fazia parte do esquema dele mesmo já. Certo? Então, o que ele estava procurando por respostas era o que é esse negócio aí de 2.300 anos. Exato. Ele sabia que era um período de tempo muito longo. Ele, de certa forma, entendia que tinha alguma coisa a ver com eles, né, os judeus ali. Agora ele estava tentando entender melhor o que aquilo representava, certo? Exato. Aí, então, aqui, no verso 2, ele começa a falar assim: eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então vamos lá, olha aí. Ele teve uma visão há 13 anos. Sim. E o que ele foi fazer? Estudar. Para tentar encontrar respostas? Estudar. Ele foi estudar. Né? A sua Bíblia tá escrito que ele foi estudar as escrituras, certo? Certo. A minha Bíblia, ele diz assim, eu entendi pelos livros, certo? Que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, certo? A desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que a gente consegue entender com essa informação? Se Daniel estava procurando respostas em relação às 2.300 tardes e manhãs, sabe o que dá a entender? Sabe o que o texto pode inferir? Que ele tinha, de certa forma, entendido que a desolação de Jerusalém seria
de 2.300 tardes e manhãs, que ele já sabia muito bem o que significava esse período de tempo. A gente é que se engasga, pula, né? Tem pesadelos à noite com esse número, né? Enfim, né? Ele não. A gente é que se complica um pouco porque essa linguagem é uma linguagem que não faz parte do nosso contexto literário, por isso que a gente fica meio perdidão. Mas na Bíblia você encontra essa linguagem, certo? Certo. Agora, é interessante porque ele estava pensando que a desolação de Jerusalém iria durar, ó, muito tempo. Aí ele foi pesquisar. Exato. Certo? E aí ele chega no profeta Jeremias. E aí eu quero abrir esse profeta, porque esse cara é o cara. Se Daniel leu, eu vou ler também. Que é isso? Pois é, porque se ele, Daniel, leu, quem sou eu na fila do pão? Sou nada na fila do pão, que isso? Para não ir pelo mesmo caminho do velhinho, certo? Claro. Então, se você. Lembrando que ele já era um idoso, tá, gente? Vocês estão achando que Daniel era forever young, né? Tem gente que acha que Daniel era forever young. Ó, o Rona chegando na área. André sumiu, porque André provavelmente deve ter morrido, né? Depois do almoço. Né? No sono dos justos. Então vamos abrir. Daniel. Jeremias 25. Jeremias 25. Nós vamos ler aí alguns versinhos só para a gente poder entender, tá bom? Eu recomendo o seguinte, já vou passar as recomendações. Se você quiser entender bem o livro de Daniel, leia 2 Crônicas, 2 Reis, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ah, mas é muito. Ah, desculpa. Se você quiser entender bem... Mas não tem outro jeito. Entendeu? Não. E a gente já viu aqui que o conhecimento ele é progressivo, mas ele demanda o quê? Ele demanda uma atitude nossa. Então, se você tá mesmo com vontade, meu irmão, minha irmã, pega e vai ler. E é isso. É pronto. Já deu isso. É isso aí. É isso. E Jeremias 25? Eu quero ler com vocês aqui, ó. A gente pode ler Jeremias 25, os versos... Deixa eu pegar direitinho o verso aqui, porque aqui vai contar toda a história. A gente não precisa ler toda a história agora. Pode ser os versos 11 e 12. 11 e 12. Ok? Ó, verso 11. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Ou seja, interessante, né? Deus está falando aqui através da boca de Jeremias, é que viria o cativeiro, certo? E esse cativeiro, ele duraria 70 anos. Ok? Vamos agora para Jeremias 29. Miga, deixa eu só responder aqui, ó. A Maria Cleonice e outra pessoa perguntou. Maria Cleonice perguntou de novo os livros. Leia 2 Crônicas, 2 Reis e Jeremias e Lamentações de Jeremias, tá? São 4 livros. Porque está dentro do contexto do cativeiro babilônico, certo? Exato. Vamos lá então, qual o próximo que você quer? Jeremias 29. Versos 10 a 12. Tá? Jeremias 29, verso 10. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. E aí o 12 diz, né? O 12, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Gente, então olha só. Eu quero que vocês imaginem Daniel descobrindo isso. E aí eu quero que vocês imaginem mais. Porque a Bíblia diz assim, né, amiga? Que... Depois de 13 anos de buscas. De estudo, de busca, Daniel chega nessa mas não é só isso. Porque a Bíblia, os detalhes são importantes. E eu nunca vou cansar de falar isso. Quando você abre Daniel capítulo 1, certo?
diz que foi no 3º ano de Joaquim, certo? Que Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, certo? Isso aí era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, certo? Certo. Tudo bem? Isso, a história data isso, tá? Quando é que caiu isso? Isso caiu em 605. Se lá o 1º ano de Dario cai em 539, 605 menos 539, aí é para quem é bom de conta, eu não vou fazer o menor esforço para fazer o cálculo, porque eu não sou obrigada, tá bom? 605 menos 539. Porque a minha calculadora não dá para usar agora, mas tá bom, porque tá no computador. 539 vai dar 66. 66, né? 66. Faltava pouquinho tempo para acabar 70 anos. Faltava 4. Então, no coraçãozinho de Daniel, ok? Tava faltando pouquinho, gente. Tava faltando pouquinho para chegar à tão sonhada libertação. Tava finalmente acabando o exílio e ia se cumprir essa promessa que a gente acabou de ler em Jeremias. Qual era a coisa que Daniel mais queria na vida dele? Não era voltar para casa? Sair do cativeiro, entre aspas, e voltar para a terra dele. E assim, o que era mais perturbador é que Babilônia já tinha sido subvertida. Aí, ó, vamos continuar pensando nisso, tá? Porque tem muita coisa aqui que é muito, muito profundo. Olha agora o que Isaías tem para falar a respeito disso. A gente já viu que Jeremias, né, tem para dizer. Agora volta um pouquinho na sua Bíblia para o profeta Isaías agora, certo? Para o profeta Isaías. Só para a gente poder entender a grandeza do que está acontecendo aqui. E aí eu quero que vocês atentem numa coisa. A gente começou a ler o capítulo 9 e, assim, o capítulo 9 ele pode ser dividido em 3 partes facilmente. Sim. Os versos 1 e 2, depois a partir do verso 3 ali até o final da oração que ele vai fazer, que é a sequência, e depois dos versos 20 a 27, que vai ser a explicação de algumas coisas, certo? Sim. Uma coisa eu digo para vocês, tem muita coisa revelada dentro desse capítulo 9, por isso que eu falo para você, tenha calma, não tenha pressa, respira, tá? E se você depois ler o capítulo 9 com calma em casa, verso a verso, você vai chorar. Quando eu li, eu choro, eu tô respirando aqui porque eu não quero abrir o choro aqui, não quero. Se eu começar a chorar, eu não vou parar. Entendeu? A Baiara tá igual eu, que assisto 20 vezes o mesmo episódio do The Chosen e choro. Gente, eu sou péssima. Eu sou capaz de repetir as falas dos personagens. Mas chora, não chora? Você não chora? Nós estamos tudo besta essa semana. É isso, que nós estamos. Nós estamos tudo sensíveis essa semana. Não, eu sou assim, né? O tempo inteiro, é uma desgraça. Então, mas tá bom. Pois é. Então aqui é o seguinte, ó. Volta agora para Isaías, porque Isaías também tem coisas para falar. Vamos aqui para o capítulo 44. Isaías, capítulo 44, a partir do verso 28. 28. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. Então presta atenção. O que foi falado para Isaías a respeito da restauração de Jerusalém, certo? É que isso aconteceria no tempo de Ciro. Então, quando Ciro chegasse no poder, o povo voltaria do cativeiro. Jerusalém seria reconstruída. E aí, eu quero voltar um pouquinho mais, porque ele está falando aqui, Isaías, e quando a gente volta um pouquinho mais, ele fala assim, ó, aqui no verso 46,
do capítulo 44 de Isaías, e a Pereira, né, a Maria Cleonice perguntou, esse capítulo 9 é de Daniel? É de Daniel, Maria. É de Daniel. Só que para você entender o capítulo 9 de Daniel, não existe como se não entender o que veio em outros livros da Bíblia, certo? Mas é o capítulo 9, ok? Exato. Então, aqui, agora a gente está lendo Isaías, tá? Então a gente está lendo antes. Isso. A gente está lendo Isaías. Antes do livro de Daniel é Isaías um pouquinho mais para trás. Isso. Aqui no 44, verso 26, ele fala assim, ó. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E aí falando de Babilônia, né? Falando de Jerusalém. Enquanto as suas ruínas, eu as levantarei. E aí no 27 de Isaías 44, ele fala assim, ó. Digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Gente, como foi que o Império Medo-Persa entrou na Babilônia? Gente... Exato. A gente já leu isso daí quando a gente estudou o capítulo 5. 5, exato. Babilônia ficava na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, Mesopotamis, que significa entre rios. Ficava entre os rios Tigre e Eufrates, 2 rios de grande profundidade. Qual foi a estratégia de Ciro? Desviar o leito do rio, para que eles pudessem passar desapercebidamente. Sim. Certo? E aí... Gente, tem mais coisas, né? Aqui o capítulo 45 é muito emocionante o que está aqui. Porque aqui tem uma palavrinha que na nossa Bíblia já vai estar traduzida do português, mas eu vou ter que levantar o hebraico aqui, porque senão a gente não entende a profundidade. Para ficar claro, vai ter que... Sim. Então aqui, ó, quando a gente vem para o 45, verso 1, de Isaías, o texto diz assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Na sua Bíblia tá assim também, Li? Tá ungido? Ao seu ungido. Tem alguém aí que tá com a gente na live aqui, seja no YouTube, seja no Face, seja aqui no Insta, que talvez a Bíblia esteja com uma outra tradução diferente de ungido? Se tiver, coloca aqui. Participa aí com a gente. Mas aqui... a gente está lendo o capítulo 45, verso 1 de Isaías, tá? Então, olha aí no seu livro de Isaías se a sua versão diz outra palavra. Certo. Aqui ele fala, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis. Olha só que detalhe interessante, diz o texto. Para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Sabe por que fala isso, gente? Os portões de Babilônia nunca permaneceram abertos. Nunca. Mas naquela noite, eles estavam completamente abertos. Totalmente abertos. Na noite da invasão do Império Medo-Persa. E aí, o que me chama a atenção aqui, gente, é o seguinte, a palavra ungido. Sim. A palavra ungido está traduzido na minha Bíblia e na sua por ungido. Por ungido, mas no hebraico, a palavra é Messias. Mashiach, a palavra. Então, o que o texto está falando aqui? Assim diz o Senhor ao seu Messias. Que Messias? Ciro. Ciro está sendo chamado de Messias aqui. Ah, mas que absurdo. Ah, mas que blasfêmia. Ah, mas ele era um pagão. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que lá. Gente, na Bíblia, ok? Você vai encontrar outros personagens bíblicos sendo chamados de Messias. Tá? Porque Messias é uma função. Sim. Certo? É uma função. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de personagens que foram chamados de Messias, tá? Você tem Arão, que aí vai estar traduzido nas nossas Bíblias como ungido, ok? Você tem Arão, isso está em Êxodo capítulo 28, verso 41, e em Levítico 16, verso 32. Você tem o próprio profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1. Você tem Saul, em 2 Samuel capítulo 1, verso 14. Você tem Davi, em 1 Samuel capítulo 16, verso 6 e verso 13. E até mesmo aqui Ciro.
E, gente, sabe o que é que mais me assusta nesse texto, no sentido positivo da palavra? É que o Messias, quando você estuda sobre o ungido, sobre o Messias, o povo de Israel, gente, cara, é isso que me dá vontade de chorar. Eu preciso me segurar, respira. O povo. Ai, ai. Ai, Deus, o povo de Israel esperava a vinda, ele espera a vinda do Messias desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden. Sim. O Messias foi prometido para eles desde lá do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 15. E o Messias, ele carrega com ele esse sinal, esse símbolo de libertação, Exato. sabe? De retorno para casa, entendeu? De retorno para casa. E aí, vem Isaías, e aí esse detalhe que é um detalhe interessante. Você sabe quanto tempo antes de Ciro nascer que Isaías escreveu isso aqui? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Nunca procurei. 150 anos antes de Ciro nascer. Ciro não era nem nascido ainda, sabe? E Deus já estava fazendo algumas antecipações para Isaías. E aí, quando Daniel vai estudar, Daniel está aflito, está agoniado, porque a desolação de Jerusalém não acaba nunca, não passa nunca, não chega ao final nunca. E quando ele vai estudar Jeremias, ele descobre que os 70 anos estariam chegando no fim, porque o Messias dos 70 anos já havia chegado, que era Ciro. Então, Ciro, ele é o Messias dos 70 anos. Sim. Ele seria o responsável pela libertação do povo do cativeiro babilônico. Seria ele que assinaria o decreto liberando o povo a voltar. Seria ele que, né, que através dele que esse decreto seria dado e o povo poderia voltar para casa. Então, assim, eu fico imaginando Daniel o coração lendo isso, de Daniel, entendendo não só lendo, isso que você falou. Daniel lendo e entendendo que a libertação estava próxima. Exato. Aí, eu quero pedir para você abrir num outro texto, que está em 2 Crônicas agora. Eu acho que quem faz ano bíblico nunca imaginou na vida que esses textos estariam todos interligados e de certa forma, interrelacionados, né? Mas eles estão. E eu acho que essa é a beleza da Bíblia. É verdade. Né? Para mim, pelo menos, essa é a beleza da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo do livro de Crônicas. O meu tá até, ó. Ah lá. Grifado de rosa, chocante, né? Isso é bom. Pai. Isso significa que a pessoa lê, tá vendo? Eu li esse, tá? Eu li. Ah, tá vendo? Que belezinha. Ela leu. Vocês estão achando o quê? Segundo Crônicas, capítulo 36, a partir do verso... Isso, do verso 22. Lê pra gente na sua versão, então, aí, já que ela tá bem grifada. Já que ela tá bem rosa. Né? Ela tá bem rosa, assim. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa. E que o Senhor, o seu Deus, esteja com vocês. Olha aí que coisa. Coisa linda, né? Não, elas e vão assim, grifar até de novo. Pera, não, mentira. Ah, grifa de novo, porque... Grifa de novo. É lindo demais isso, gente. Só grifa de novo, porque... Só grifem aí, vocês que ainda não grifaram, por favor, ó, vai, grifem aí. Só grifa de novo, entendeu? Que esse merece. Então, assim, você vai percebendo a forma como as coisas foram sendo conduzidas. Sim. Né? O cativeiro babilônico, ele tem 2 aspectos, né? Ele tem o aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo?
Deus levando, né, o seu povo, Deus permitindo que o seu povo, né, seja levado para que através do seu povo ele pudesse apresentar em Babilônia o seu reino, certo? Isso a gente viu principalmente quando a gente estudou o capítulo 2, certo? Exato. Acho que até aqui tá tudo bem, né? A maioria se lembra, né, desse estudo que a gente fez, certo? Só que o cativeiro, ele tem um outro aspecto que é um aspecto que a gente muitas vezes não para pensar no porquê que isso aconteceu. Por que o povo foi parar no cativeiro? Né? Quanto tempo que a gente tem ainda ele? A gente tem 20 minutos. Eu acho que já dá para começar a ir lendo o resto do capítulo 9, porque agora a gente vai ver qual foi a reação de Daniel com todo esse entendimento que ele recebeu. Exato. Certo? E aí dá para trazer algumas nuances importantes do texto. Então voltemos aí, galera, para Daniel 9, agora a partir do verso 3, então, para a gente poder continuar lendo aí o que ele escreveu. Verso 3. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Estranho, né? A notícia não era boa? Era boa, não deveria, né? Por que Daniel reagiu como se estivesse de luto? Porque isso aqui, cinza na cabeça, pano de saco, é vestimenta de luto. Sim. Agora, ele vai explicar. Ele vai explicar. No 4 ele diz, orei ao Senhor meu Deus e confessei, ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Verso 7. Senhor, tu és justo, mas, como vês, o nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo o Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Verso 8. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti. Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Todo o Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Então aqui ele está dizendo, né, o que aconteceu, por que foi... Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo, né? Porque aqui, vocês repararam quantas vezes, desde o verso 3 ali, já parou aqui antes do verso 12. Parei no 11, um pouquinho antes. Né, parou no 11. Quantas vezes a palavra nós transgredimos a tua lei, nós transgredimos a tua lei, nós desobedecemos a tua lei, antes que apareçam as guerras aqui, que aqui não é lugar de guerra, ok? Esse espaço do Instagram aqui não é lugar de guerra confessional, guerra denominacional. Exatamente. Nós não estamos aqui para isso. Você pode reparar que a Lígia e eu, a gente nunca levantou nenhum tipo de bandeira aqui. A gente está só abrindo a Bíblia, lendo o texto, extraindo as lições para a nossa vida. Ok, beleza, galera. Tá? A palavra lei aqui, ela representa a Torá, tá bom? Os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus aqui representam a sua aliança, a aliança que ele fez com o seu povo. Exato. Aonde a gente encontra escrita essa aliança de Deus com o seu povo? Deuteronômio. Ok? Que é chamada também de lei de Moisés. Ah, foi Moisés que escreveu essa lei? Foi, mas quem foi que deu a lei para Moisés? Foi Deus. Exato. Certo? Então o que Daniel está falando aqui é que o povo foi parar no cativeiro por ter quebrado a aliança com Deus. Exato. Ah, mas que injusto. Ah, mas que Deus mimizento. Ah, mas que não sei o quê. Gente, não é injusto.
Depois, quando você tiver um tempo, volta para Deuteronômio capítulo 27, 28 e 29. E lá você vai ter os termos dessa aliança. E lá está descrito o que aconteceria com o povo se o povo acabasse se transgredindo a aliança por rebeldia. Se o povo escolhesse, entendeu? Viver uma vida separada de Deus. Lá está descrito. E o cativeiro já estava prescrito como maldição da quebra da aliança, desde lá atrás com Moisés. Então o que está acontecendo aqui com o povo é justo. É a consequência das próprias escolhas que eles fizeram, sabendo o que era a consequência. Porque não é algo que eles fizeram sem saber o que ia acontecer depois, ou não foi dito para eles qual seria a consequência da rebeldia e da desobediência e tudo mais. Não. Aqui eles escolhem o caminho deles, já sabendo que a consequência prevista era esta. Então, não existe uma tirania da parte de Deus de eu não disse para vocês o que ia acontecer. Deus disse para eles o que ia acontecer se eles escolhessem o mal. Foi um acordo. Mesmo assim. Foi um acordo feito. Foi um acordo feito, certo? Então, assim, tudo que estava acontecendo era consequência de uma escolha. Sim. Certo? E aí, uma coisa que me chama muita atenção em tudo isso aqui, eu estava estudando, eu demorei muito, mas muito tempo para entender. Mas muito tempo mesmo. Eu quero que você pense na pessoa aqui refletindo um mês em cima de umas coisas que eu li sobre esse capítulo 9 de Daniel. E aí, o texto que eu queria ler com vocês agora, deixa eu ver se eu acho aqui, só para poder fazer essa comparação. Talvez eu não ache esse texto, e se eu não achar agora, eu trago na semana que vem. Eu vou soltar o comentário e a semana que vem eu trago a referência do texto, tá bom? Porque a gente também já não tem mais tanto tempo assim na live. Exato. O cativeiro babilônico, ele foi comparado com um ano sabático. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live entendem o que significa o ano sabático. Se você nunca leu sobre o ano sabático na Bíblia, tá? E agora aqui também não é hora de ficar de guerrinha, sábado versus domingo, versus quarta-feira, versus quinta-feira, versus sexta-feira. Não é hora para isso, que o estudo nem está falando sobre isso, ok? Mas o ano sabático aparece em Levítico 25. Então leia sobre o ano sabático em Levítico 25. Para que servia o ano sabático em Levítico 25? A terra deveria produzir por 6 anos, certo? E depois de 6 anos de produção, no período de 1 ano, certo? 1 ano, a terra deveria descansar, certo? Exato. Deus dava esse descanso para a terra para que ela também pudesse ficar livre de pragas, né? De ervas daninhas. Aí, se você quiser ler mais sobre isso dentro da própria agronomia, a agronomia vai explicar para você qual é o benefício do descanso da terra. Aí, Jeremias, que se eu não me engano, a partir do capítulo 22, é ele que vai fazer essa comparação do cativeiro babilônico com o ano sabático. Ele compara os 70 anos com um ano sabático para a terra. Sabe por quê, gente? Porque o próprio povo de Deus havia se tornado uma praga na terra. E esse período do cativeiro ia ser um período, entre aspas, descanso. De descanso. Cara, você já parou para pensar nisso? Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, será que nessa terra eu tenho sido uma bênção ou uma maldição? Será que as pessoas estão precisando de um descanso da minha presença também? Ou será que quanto mais da minha presença, melhor? Não por causa de mim, mas por causa do Cristo que eu consigo transmitir, apesar dos defeitos de caráter que eu carrego e que tenho que todos os dias lutar contra isso. Pesado, né? A gente pensar nisso. O povo chegou num nível
em que, ao invés de abençoar as nações ao redor e abençoar o próprio povo e ser uma bênção, que era o que se tornou eles uma tinham sido maldição. chamados para fazer, eles se tornaram uma maldição. Então Deus chamou um povo para ser uma bênção. Sim. E com o passar do tempo, o povo se tornou uma maldição. Então, e o cativeiro foi um ótimo, entre aspas, ótimo, né? Mas foi um ótimo momento para que o povo conseguisse retornar, parar, pensar na sua situação, né? Viver esse momento aí do cativeiro e para conseguir depois dar valor naquilo e reafirmar o seu chamado, né? Para eles mesmos, para se identificar novamente, né? Para serem novamente o povo que eles foram chamados para ser. Reencontrar sua identidade perdida. Então, assim, aí você vê a ousadia de Deus em querer invadir Babilônia e transformar Babilônia no seu reino. Aí ele vai no rei, lembra do estudo do capítulo 2, lá com Nabucodonosor? E aí ele demora anos para conseguir alcançar o coração de Nabucodonosor. Só que o problema não era Nabucodonosor. Babilônia não se dobra a Deus de jeito nenhum. Porque Babilônia não aceita outro ser no trono que não seja o próprio eu. Então aí Daniel vai orar e começa a pedir perdão, que é o que a oração vai falar. E talvez a gente nem tenha tempo de terminar essa oração. Para todos os efeitos, a gente está parando aqui, né, no verso 12, né? E aí talvez vamos ler o finalzinho do 11 e o 12, que eu parei no 11 e não terminei de ler. Certo. Ó, o verso 11. Todo Israel desobedeceu as tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Por isso, agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nosso pecado. Verso 12. Tu cumpriste a tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Esse é o verso 12, né? Vamos ler até o fim aqui, então, antes do 15, ó. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram e, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos a sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ou seja, Daniel reconheceu a justiça de Deus. Por quê? Porque já estava tudo prescrito. Exato. Deus, ele é transparente, ele não esconde, ele joga real. Ele fala, filho, se você andar longe de mim, isso aqui pode acontecer isso aqui, ó. E não é ele, eu vou trazer isso aqui sobre você, porque... Não, meu filho, presta atenção em mim aqui, meu filho. Se você andar longe de mim, vai acontecer isso aqui. Então não anda longe de mim, não. Fica aqui pertinho do pai. Sabe igual o pai fala com o filho pequeno? Exato. Ó, né, não vai por ali, porque se você for por ali, você vai se machucar. E é interessante notar que na oração de Daniel, em vários momentos, ele deixa bem claro, ele enfatiza várias vezes, dizendo, a gente sabia. É a consequência, assim, a gente sabia, entre aspas, né? Assim, ele não fala, a gente sabia, mas ele coloca várias expressões que demonstram que a gente sabia. Ele fala, sabíamos, ele fala, foi advertido, né? A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós nos afastamos. Ele diz, o tempo inteiro, ele deixa muito claro aqui como havias advertido. Então, é muito claro de que apesar de haver a advertência e todos saberem o resultado, ainda assim escolheram o que escolheram porque quiseram, né? E aí isso é só o resultado e foi a consequência e foi o que aconteceu. Mas apesar de tudo isso, exato, viria o Messias. Exato. Que iria tirá-los do cativeiro. E esse é o nosso Deus. Deus longânimo, paciente, que tem prazer na misericórdia, que ama o perdão e que faz de tudo que estiver ao seu alcance para libertar os seus filhos, apesar de quem sejam os seus filhos. Gente, esse capítulo de Daniel 9, ele é emocionante quando você lê. Depois leia na sua casa inteiro.
Senta e lê inteiro para você ver. Você vai descobrir que vai surgir mais alguns períodos aí dentro de Daniel 9. E você vai descobrir que vai surgir mais uma figura muito importante aí dentro de Daniel 9. Que a gente continua falando deles mais pra frente, entendeu? Na semana que vem. Mas eu acho que pra hoje, né? Pra hoje a gente vai finalizar e você vai ler em casa. E semana que vem a gente volta no domingo, normal, como a gente sempre faz, domingo às 15 horas. E aí a gente vai ver a continuação da oração de Daniel. E o que acontece ali depois, aparece ali alguém e ele continua ali a oração dele e ele recebe uma explicação. Ali. Eu acho que para hoje já chega, já são emoções demais, senão eu vou começar a chorar. Amiga, não, amiga. Chega. A gente aguentou até agora. Choro. A gente aguentou até aqui, somos vitoriosos. Respira. Olha só, vocês que estiveram aqui com a gente hoje e por acaso não acompanharam ainda o estudo dos capítulos anteriores, a gente faz todo domingo às 3 da tarde, horário de Brasília. Então a gente está no capítulo 9. Os anteriores estão todos aí disponíveis no nosso IGTV. Você pode estudar aí antes, a gente até recomenda que você estude antes, para que a gente continue aí o capítulo 9 e a gente caminhe aí para o final do livro de Daniel juntos, tá bom? Indiquem para os amigos de vocês que gostam de estudar a Bíblia e tudo mais, para estarem aqui com a gente também, estudando juntos. Olha, o Andervan falou que é a primeira vez que ele está aqui. Então, domingo que vem, Bem-vindo, filho. A gente te espera, querido, tá? Bem-vindo e domingo que vem a gente te espera aqui. E você que está aqui também no Facebook e no YouTube, os vídeos estão disponíveis também dos capítulos anteriores para vocês assistirem aí e a gente continuar nosso estudo. Semana que vem, então, finalizamos Daniel capítulo 9. Assim esperamos. Tentaremos, se não, a gente continua nele mais uma outra semana. Aí no nosso IGTV estão todos os vídeos, tá bom? Todos os vídeos estão aí, é só você abrir lá e aí todos eles estão lá. Daniel 1, 2, 3, 4, até o 9, que foi o de hoje. Olha aí, ó, a Evinha falando, Mayara, minha pequena de 8 anos gosta muito de você. Ela acompanha no Bíblia Fácil. O nome dela é Lara. Manda um beijo pra Lara. Beijo, Lara. Pra você. É isso aí. Olha só, estão perguntando como assistir o YouTube. O nosso YouTube é Jovens Adventistas Brasil, exatamente como o nosso perfil aqui. Então, youtube.com/Jovens Adventistas Brasil, tá bom? E aqui no IGTV também tem todos os vídeos disponíveis. Simone, muito bom estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. A gente que agradece você vir aqui em todos os estudos, viu, Simone? Deus te abençoe. A gente que agradece você, viu, por tudo aí. Pela presença, pelos comentários e tudo mais. Então vamos orar e vamos embora? Vamos orar, né? E vamos embora. Vamos orar. Ora aí para nós, amiga, que nós temos poucos minutitos. Oremos então, oremos, gente. Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo, por mais essa conversa, por histórias assim terem ficado registradas. A gente sabe que tudo que Daniel escreveu não foi tudo que aconteceu. A gente sabe disso, porque nem tudo foi talvez encontrado, né? Mas o que foi encontrado está aí. E é o suficiente para a gente te conhecer, te louvar e entregar nossa vida para você. E a nossa vida é sua, faz dela o que o Senhor quiser. Mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos ama e quer nos salvar, então nos salva, nos liberta. É tudo que a gente pede para você hoje. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Cristo, e obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém. Olha só, deixa eu ler os últimos beijos aqui. A Gelima manda um beijo para mim também. Mayara, manda um beijo para mim. Beijo. Ó, gente, a gente volta então domingo que vem, 3 da tarde, horário de Brasília. O estudo é todo domingo, tá? Hoje foi sábado porque amanhã é Dia dos Pais e porque a gente vai ter um compromisso nós duas amanhã no mesmo horário. Juntinhas. No mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo local. E a gente não vai poder aparecer aqui, tá bom? Então a gente marcou hoje. Mas semana que vem é domingo mesmo, 3 da tarde, horário de Brasília. E você que tá aqui também, por favor, hein? Domingo que vem, apareçam aqui pra gente terminar o capítulo 9. Porque não vamos querer terminar sem vocês, não, tá bom? Um grande beijo para vocês que acompanharam, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê então semana que vem. Amiga, obrigada por mais um estudo, viu? Deus continue te abençoando. Valeu, Li. Abraço. Falou, gente. Até semana que vem. Tchau.